De volta, de frente, em sua companhia, segundo bloco da segunda-feira ao vivo, início de semana, início de mês de julho, mês de férias, é o nosso estilo, a sua revista eletrônica local, que você pode nos acompanhar também pela internet, para você que circula, tá pelo mundo, tá, gente? Tem gente pelo mundo querendo saber sobre Guarapari, notícias sobre como Guarapari gira o seu dia a dia, é só acessar as nossas redes sociais, lá no Facebook, TV Guarapari, o programa Nosso Estilo com Alfredo Gini, ou mesmo no YouTube, no canal TV Guarapari, que você acompanha na íntegra, tudo que é produzido e exibido aqui pelo canal TV Guarapari, no nosso site www.tvguarapari.com, vá ao ícone Guarapari Play, que você acessa e pode rever a tudo aquilo que já foi exibido aqui pelo canal TV Guarapari e sempre nos acompanhar pelo mundo com a sua audiência. Muito obrigado novamente, estamos aqui sempre levando para você o melhor do giro da notícia local. Muito obrigado pela sua audiência. E vamos ao quadro Dicas. O quadro Dicas continua conversando com o Thiago Jesus Oliveira. Ele está à frente da empresa Liderança Administração de Condomínios, além de ser síndico profissional. Ele é empresário, bacharel em Direito, bacharel em Administração e comanda os condomínios em Guarapari. Estamos conversando sobre redução de custos nesse tempo de crise em condomínios e imóveis em geral. Tiago, hoje fala-se muito em segurança, principalmente em condomínios, o investimento em câmeras, né, em sistema de segurança, a gente sabe que é alto, a gente sabe que não é fácil, né, os equipamentos não custam barato. Mas vale a pena esse investimento, assim, em termos de você poder investir e a longo prazo ter uma segurança mais qualificada e com um custo bem reduzido? Sim, na verdade, hoje vários condomínios estão adotando a prática de segurança por dois motivos. Alguns aderem à prática de segurança, das câmeras, né, de monitoramento, sensores, em virtude da redução de custo com o pessoal. Em alguns condomínios, esse investimento para essa finalidade funciona. Outros não. Exemplos são condomínios de grande porte, que tem um fluxo maior de pessoas. Você reduzir o quadro funcional e estabelecer câmeras não é tão compensador, né? Senão você vai ter que dispor de um controle para cada morador, e como é uma quantidade maior, o fluxo maior de pessoas, aí você acaba perdendo a segurança. Né, porque a câmera ela funciona no sentido de monitoramento momentâneo ali, para quem tem aquele acesso na TV, normalmente aquele senhor aposentado que gosta de olhar antes na TV quem está lá embaixo antes de sair, ou se tem alguém na garagem à noite. Então acaba fazendo um monitoramento via condôminos, via moradores, né, não necessariamente através de uma empresa com essa finalidade. E outros condomínios acabam adotando mesmo para substituição do pessoal. Quando é para essa finalidade, além do investimento que é interessante, tanto com funcionários, tanto sem funcionários, o custo reduz drasticamente. Agora, isso gera uma taxa, né? Geralmente, quando você implanta algum serviço extra, algum tipo de obra num imóvel, num condomínio, né? Seja de ordem material ou ordem física, isso sempre acaba gerando taxas. É uma taxa extraordinária, né? Extraordinária. Eu quero até falar sobre isso. O que é uma taxa ordinária e uma extraordinária? Muita gente reclama, às vezes, assim, eu já pago meu condomínio, sempre vem uma taxa extra, ou porque pintou uma parede, ou porque trocou um cano, ou porque fez algum tipo de obra, e isso é realmente previsto. Mas essas taxas, qual a diferença da ordinária e extraordinária? A taxa ordinária, como a gente falou no bloco anterior, ela está voltada às manutenções corriqueiras mesmo. Tudo que a gente precisa para o mês, para o semestral ou para o anual, né? Porque algumas manutenções são feitas a cada 6 meses, são feitas a cada ano, mas essa é uma despesa ordinária, né? Com funcionário, com elevador, com administradora, com seguro predial, com extintor, né? Com a deretização e outras manutenções corriqueiras. Se tratando de extraordinária é quando você tem um custo, no caso de instalação de câmera, que já não é uma manutenção corriqueira e nem mensal, quando você quer fazer um investimento maior, quer fazer uma pintura externa ou interna no prédio, a manutenção mais elevada, aí você estabelece uma taxa extra, né, como o nome já diz, extraordinária, para o que não estava previsto. Mas é sempre compensador, isso é notório. Você investir em câmeras de segurança, em condomínios, no caso, que permitem, né, tirar os funcionários por questão de custo, e você tem um retorno muito próximo. Você tem um custo único,
para um retorno anual ou por vários anos seguintes, né? É verdade, até porque tem muita gente que reclama também por causa dessas taxas extraordinárias, que vai fazer às vezes uma obra, acaba onerando mais, né, cobrando mais. Eu acho que a participação, no caso de um síndico, né, que você é um síndico profissional, acompanhando de perto, isso também reduz custos. Isso é importante, né, estar acompanhando o que está sendo feito naquela obra, né? Ali. Eu sempre falo que o síndico, né, independente de ser síndico profissional, pode ser o convencional também, que é entre os moradores, ele tem que ter um olhar de perito. Então ele tem que estar sempre voltado a conter despesa, a cumprir as manutenções, as legislações previstas, mas sempre visando contenção de despesa, o que puder poupar ali de economia, o que puder reduzir ali, monitorar o material de limpeza, coordenar o funcionário de como utilizar esse material. Isso tudo é papel do síndico. O síndico tem que estar voltado para essa atitude, né? Para correr atrás de melhorias, de melhor custo, sem comprometer a segurança, sem comprometer a higiene do prédio, né? E sem comprometer o conforto também dos moradores. Agora, mesmo você mantendo o prédio nessa estrutura, né, de funcionamento, enfim, com o que ele precisa realmente para funcionar, tem condições de você enxugar bastante, né? Manter um prédio redondinho ali, caminhando com um custo mais enxuto, né? Exatamente. Alguns condomínios a gente consegue, com a economia da despesa, do recebimento ordinário, sem taxa extra, fazer manutenções. Então, quando o síndico ele tem um visionário de economia, quando ele tem uma noção técnica também, que está sempre fazendo as manutenções, desde lubrificar um portão, um trilho, né, principalmente na cidade de praia, que tem a maresia, né, mais presente, ele consegue, com a economia, fazer despesas extraordinárias. Ele consegue pintar a recepção ali para o verão, dar um gás ali na calçada, e deixar o prédio sempre em dia, sempre arrumado, às vezes sem a contribuição de taxa extra. Gente, Guarapari, a gente tem muitos condomínios, a gente sabe aí que é um parque enorme de construção civil, e a gente tem muitos imóveis que ficam inadimplentes com condomínio. E a gente sabe que é em razão de vários fatores, gente que mora fora, que não vem, prefere pagar uma vez por ano, quando vem às vezes no verão, em julho e tal. E, Tiago, a questão da inadimplência, que a gente sabe que é alta, está alta nesse momento, como é que funciona para vocês poderem recapitalizar esse dinheiro para um condomínio e quem está pagando em dia, como fica? Porque tem gente que reclama que paga em dia e o vizinho não paga. Então acaba, né, você bancando uma situação de condomínio para terceiros. Isso existe? Como é que vocês conseguem solucionar isso? Na verdade, Alfredo, a inadimplência ela existe, né, em todos os aspectos, não só no condomínio. No condomínio eu digo que tem uma presença maior, até em virtude das taxas, dos juros e multas serem muito baixos, né? Então a gente tem desde a lei do condomínio, que é de 1964, depois passou pelo Código Civil de 2002, ele permaneceu com essa ideia de multa de 2% e juros de 1% ao mês, ou seja, é muito pouco. Então, o que comumente acontece é que o condômino que não está numa condição confortável financeiramente, ele pega o cartão de crédito, ele quita, porque sabe que pode negativar o nome, e Guarapari, né, o Espírito Santo ainda não aderiu a essa possibilidade de negativar o nome, de incluir nos órgãos de proteção ao crédito, ou de protestar o título, ainda não é possível, infelizmente. Então a pessoa põe no fim da gaveta, né? Então paga ali o cartão de crédito, pode sujar o nome, paga ali a energia que não pode cortar o fornecimento e deixa o condomínio por último. O que a gente pode usar de estratégia é o seguinte: de forma mais burocrática, né, que dá um pouco mais de trabalho, é fazendo uma alteração na convenção. Porque o artigo mesmo do Código Civil, que é o artigo 1336, no parágrafo 1º, ele dispõe que o condômino que não pagar em dia, ele está sujeito às penalidades, né, que é os juros e a multa, convencionais. Ou seja, ele diz que a convenção pode estipular um juros, né, em uma assembleia, né? Claro, com uma alteração e na pagamento convenção. Para que está atrasado no dinheiro não tem desconto, não existe isso, né? Tem que se pagar porque são já contas Exatamente. né? Na verdade, Alfredo, é uma prática que existe nos condomínios, né, de dar o desconto como incentivo para pagamento em dia e que realmente funciona. Só que não é uma prática legal. Em virtude de quê? Eu considero que é uma multa maquiada. Né? Ou seja, tem que se utilizar os artifícios da justiça, né, da cobrança que está prevista na convenção, na falta dela no Código Civil, que é os 2% mais 1 ao mês, mas não pode estar se dando esse desconto, porque o condomínio tem que arrecadar o que ele precisa gastar. Quando você cobra a mais dessa pessoa que não pagou em dia, além de cobrar a multa prevista no Código Civil, você está cobrando aquele desconto que você daria para ele. Então é uma multa maquiada e não é legal.
Gente, quero mostrar fotos aqui da liderança da qual o Thiago Jesus Oliveira está comandando, inaugurou recentemente, parabéns. Até essa loja logo, né? linda, escritório lindo, né? Ficou bacana, né? Muito bacana. E essa é a mamãe. Ah, olha que legal. É minha base de tudo, né? E você super jovem, já comandando tudo isso. E o interessante é que seu escritório, a decoração é toda sua também, né? Na verdade eu sou um pouco curioso, né? Eu gosto de mexer, gosto de medidas, gosto de decoração. Procuro trazer isso para os meus prédios também, meus condomínios todos têm a minha decoração. Muito bacana. Bacana, isso foi no dia da inauguração que a gente brindou, tive a presença de mais de 40 convidados, amigos, parceiros. Que foi bacana. Muito bonito o coquetel. Muito bom. Fica onde aqui no centro? Fica no edifício Marina Center, na sala 230, né, do lado da Igreja Católica. Muito bom, gente. Olha, o quadro Dicas do programa Assistindo começou com o Thiago Jesus Oliveira, da Liderança, dando dicas aí um pouco mais de como reduzir custos em condomínios e imóveis em geral. Joia. Thiago, obrigado pela presença. Alfredo, parabéns, eu que agradeço tá? mais uma vez pelo convite. Com Obrigado certeza. a todos, um abraço da TV Guarapari e uma ótima semana a todos que estão nos assistindo também. É isso, muito obrigado. Eu fico por aqui, obrigado pela sua audiência. Tenha uma excelente semana, fiquem com Deus. Logo mais tem o Jornal Guarapari com as notícias da cidade de saúde. Voltamos amanhã com mais uma edição aqui na TV Guarapari, cada vez mais perto de você, 17 anos no ar. Uma excelente semana e até amanhã. Shout what your name is.